Muito boa noite, sejam bem-vindos. Queria agradecer o convite para estar aqui a desmoderar esta sessão, porque eu nunca fui muito moderada e vou fazer um esforço hoje. Para quem não sabe, o meu nome é Capicua, na verdade Ana Matos Fernandes, mas pronto, já há bastante tempo que quase ninguém me chama por esse nome. Eu faço rap, estudei Sociologia e, entretanto, a minha vida foi-se instalando na música, mais concretamente no rap. Faço também letras para outras pessoas e para outras linguagens musicais. Sou cronista e editei um livro recentemente com as minhas crónicas, com os meus poemas, e estou aqui com a responsabilidade de apresentar o Carlos, que dispensa apresentações, e que ele, sim, é um letrista com L grande e com T grande também. Um cronista também, um escritor, e que conta como ninguém as histórias, descreve como ninguém os personagens, as idiosincrasias, os detalhes das nossas geografias reais e imaginadas nas suas letras. E hoje, com a responsabilidade de falarmos sobre a relação da poesia e das letras das canções, com uma sessão intitulada Escrevo como Canto, estamos aqui os dois, e eu vou começar assim por fazer algumas provocações, algumas questões soltas, porque acho que quando falamos sobre poesia e quando falamos sobre outras canções, assim, a palavra que me vem à cabeça de imediato é musicalidade, no sentido em que, obviamente, as letras de canções são escritas para promover uma musicalidade e respeitando uma métrica, uma prosódia, mas a poesia, de certa forma, muitas vezes também, nem que seja porque as canções contêm, as palavras contêm elas próprias a sua música, e é muito das aliterações, das pausas, das cadências que se fazem os poemas, mesmo que não haja rima, e desde logo essa parece-me assim uma relação bastante óbvia. Depois também a questão da tradução do intangível e de como a poesia e as letras de canções têm essa capacidade às vezes de concretizar em palavras aquilo que nós sentimos e não conseguimos explicar, ou aquilo que nos emociona sem a gente perceber porquê, e acho que esse também pode ser um território comum que podemos aqui tentar dissecar. E depois também porque acho que tanto na escrita de poesia como na escrita de canções, o desafio isto está muito, muito forte, o desafio de quem escreve é muito procurar a economia das palavras, as frases curtas, eficazes, quase perfeitas, não é? O mais próximo dessa ideia de perfeição. E depois, óbvia e eterna questão, se há poemas que são musicados, também há letras que, se lhes retirarmos a música, sobrevivem como poemas. Algumas. Quase nenhuma. Quase nenhuma, mas algumas. É quase uma lotaria, não é? E se algumas letras podem ser consideradas poemas, então o que é que as diferencia das outras? E o que é que tem de ter uma letra para que sobreviva ao silêncio, digamos assim? Então, nessa lógica, se podemos assumir que algumas letras sobrevivem ao silêncio e ascendem à qualidade de poema, será que os letristas são poetas ocasionais, quando têm a sorte de acertar? Isso é uma grande questão. Ou pelo contrário, não há que ter complexo de inferioridade porque a dimensão informal e quase de oralidade que a escrita de letras tantas vezes tem que ter em si própria uma mestria e não temos mesmo que ter complexos de inferioridade. E só para terminar esta cascata de perguntas que servem de mote a esta conversa, queria perguntar também o que é que tem um poema para ser uma letra? Basta musicá-lo? Ou às vezes parece um fato que não foi bem feito à medida? São estas as questões que eu deixo aqui em cima da mesa e se quiseres pegas naquela que te apetecer mais e vamos por aí fora. Olha,
Antes de mais, deixa-me dizer também que é um gosto estar aqui contigo, perante estas pessoas que vêm ouvir falar de coisas tão específicas como letras de canções e relações de poesia. Mas eu começaria por esse teu último tópico, e dar-te-ia, por exemplo, um exemplo de como um poema supostamente escrito para livro teve importância para mim no despertar para a provável escrita de canções no meu futuro, que foi aquele texto da Natália Correia, como é que se chama aquilo? Crónica das Almas Censuradas, exatamente, pronto, que foi uma canção cantada pelo José Mário Branco, salvo erro em 1971, no álbum Margem de Certa Maneira. E aquilo foi muito importante para mim porque eu tinha 15 anos e aquilo era um poema de livro e o José Mário deu-lhe uma interpretação que tinha uma estranha veemência que eu dificilmente teria encontrado na página. Portanto, é um dos casos em que o canto, de facto, atira o poema quando encontrada a música certa e também, neste caso, talvez até sobretudo, a interpretação certa, porque o José Mário é um intérprete, tem qualquer coisa de ator teatral, sempre teve. E aquilo deu-lhe uma dimensão que eu dificilmente acho que o poema teria outra dimensão na página dos livros da Natália. Mas aquele poema, aquela canção, que eu nem sabia que era da Natália, andei muitos anos convencido que era do José Mário Branco, foi muito importante porque abriu-me qualquer coisa num jovem adolescente e despertou-me um bocado para outras coisas. Estou a falar, portanto, de coisas escritas em português, mas poderia também falar-te de um tema também muito importante, que começou por ser um poema também, e que passou para a forma de canção, que foi a Lágrima de Preta, do António Judião, cantada por Manuel Freire. Para mim foi também tipo um sino, uma coisa a bater, uau. Também eu não sabia que era um poema, portanto, é partir um pouco desse, que eu, no meu caso pessoal, parti daí para as coisas em português, porque eu até aí, todas as coisas que eu vi eram só coisas em inglês. O problema da língua, da nossa língua, que é que quando ela encontra as palavras certas, ela diz, ela fala das coisas que estão no nosso mais íntimo, quer dizer, vão à nossa cena mais profunda, aquilo que nos liga à língua, precisamente, às pessoas que nos rodeiam, ao nosso sentido de terra, de país, de cidade, de tudo isso que nos rodeia, e nos começa a fazer relacionar com o todo. E essas duas canções foram muito importantes para mim no sentido daquilo que eu viria a fazer. Por outro lado, também me foram abrindo caminho para um pensamento que eu muito mais tarde viria a descobrir e a meditar um pouco sobre ele, mesmo até já depois de fazer letras, de começar a escrever, e comecei a pensar bastante nisso, que é, de facto, o poder dos cantores. Ou seja, não há textos sem cantores, em termos de canção, não é? Porque, de facto, em última instância, os cantores é que projetam uma canção para lá dos seus próprios limites. Ou seja, uma canção até ser cantada, até encontrar o cantor certo, é só um projeto. Não passa disso. Percebes? Ela tem que ficar... E se calhar há canções que nunca encontram o seu caminho, não é? Porque isto não tem nada a ver com... Quando eu falo de cantores certos, não tem a ver com ser um grande cantor, tecnicamente perfeito. Tem a ver o facto daquele cantor encontrar o tom certo, a maneira certa de cantar. Porque eu, de algum modo, olho para o canto, para a interpretação das canções, acho que está muito mais ligado ao teatro do que propriamente ao resto. É a interpretação. Mas então, nesse sentido, achas que o facto da canção, ou a letra da canção ser escrita para uma voz, para um intérprete, e para se cumprir na música, achas que já à partida, tendo essa quase que
um destino utilitário, ou melhor, tem que ter uma utilidade, ou é quase como se fosse uma coisa feita à medida. Achas que isso lhe retira o potencial poético, precisamente porque não, não acho que retire. Acho é que quem escreve deve estar inserido no processo, também de modo a poder partilhar do resultado final, no sentido de ser capaz e ter a coragem de dizer isto não funciona. Então é quase como a diferença entre um artista plástico e um designer, não é? O letrista seria o designer, que faz uma coisa para ser usada e com uma utilidade, e o artista faz uma coisa para existir. Seria isso? Na escala hierárquica das canções, o letrista será sempre o que está na base, percebes? Claro. Agora, está ao serviço da canção. Eu nunca estive na base, porque eu sempre fiz parte do processo da canção, no sentido de ter a coragem necessária, mesmo que estejas na posse de uma grande letra. Isto é uma letra incrível, mas a canção é má, tu tens que dizer não está bem. Claro. Vamos encontrar outra coisa qualquer, porque muitas vezes eu acho que as canções também têm vida própria, a partir do momento em que tu juntas uma letra ou uma canção, ou o contrário, ou uma melodia, uma estrutura harmónica e melódica se apropria de uma letra que tu fizeste, que foi o caso que eu trabalhei mais, não é? Porque muitas vezes eu sempre tive mais dificuldade em escrever para estruturas, porque me sentia sempre um bocadinho limitado, não conseguia encaixar as coisas. Para mim é como fazer palavras cruzadas. Pois, é como o Sérgio Godinho, como o Chico Buarque, para a maior parte das pessoas. Para mim, não. Para mim, eu sinto-me sempre que aquilo está a soar a martelo, sempre, desde o início. Não quer dizer que não tenha feito alguns, mas há um momento em que eu digo, isto não dá, não vai lá, isto não está a dar. Mas como escrevi outras coisas de raiz, foi o caminho das palavras que obrigou a parte musical a encontrar aquele caminho. Isso também é muito curioso. E depois também essa magia de que a música acrescenta uma emoção às palavras e uma capacidade de impacto que até nos surpreende, no sentido em que faz crescer a ideia e a sua possibilidade de uma forma que de facto lida num papel não mas seria tu, por exemplo, possível. Estás numa posição muito mais privilegiada porque tu cantas as tuas coisas. Eu falo rápido, cantar não é o termo, mas não tem, mas tu estás num domínio. Sim, pronto, interpreto, é verdade, interpreto. Tu interpretas conforme aquilo que aquilo que achas que é necessário naquele momento. Sim. E isso muitas vezes pode nem esquecer racional. Sério, isto está fixe, isso é o que interessa. Sim, e claro, então, mas eu aprecio a experiência de fazer letras para outras pessoas, precisamente porque acho que há coisas que eu nunca poderia. Primeiro, eu não canto e escrever para cantar é diferente do que fazer letras de rap. Mas, de qualquer das formas, quando essa aproximação à voz do outro, àquilo que podia ser a linguagem, o vocabulário do outro, a estética da sua música, é um exercício que a mim me interessa, porque me permite sair, não é, calçar aos sapatos dos outros e viver outras vidas. E acho que isso é o grande superpoder do letrista. É esse, é poder experimentar a voz de outras pessoas, não é? Para as suas palavras. Nunca tiveste mais surpresas do género? Já tive mais surpresas, e acho que no geral, apesar de teoricamente as pessoas, o público e os músicos e a indústria teoricamente valorizar o letrista, acho que na prática não costumam, nos processos acho que muitas vezes não somos muito considerados. Pois claro, não. E isso é uma coisa que depois vai cansando e desmotiva. Mas isso já era uma outra conversa. Eu vou pegar sabe que em relação a isso foi sempre muito renitente. Pois é seletivo também. Pois, muito seletivo. E sempre diz, isto não dá. Sempre teve com um estatuto pode. Sabes porquê? Porque é preciso pôr, muitas vezes, é preciso apagar a autoria, claro, em função do resultado final. Claro. Porque eu sou daqueles que acreditam que a canção tem vida própria. A partir de um certo momento ela, isto já não é meu, isto saiu. Isso é muito generoso, não é? Pagar quase o rastro da autoria para servir a canção. Mas isso também é muito manhoso, porque se tu apagares o rastro da autoria em função do modo como a canção pode crescer, a canção vai-te pagar mais à frente. Vai-te dar, porque ela cresceu. E também vai-te dar em reconhecimento. Porquê? Porque está a funcionar. Porque um dos problemas é que as coisas funcionem ou não.
Concordo, acho que a letra da canção tem esse objetivo, e enquanto que a poesia, à partida, não tem essa dimensão, não é utilitária, mas funcional. É mais autónoma, não é? Mais autónoma. Sim, existe por si, cumpre-se a si própria. Mas ao mesmo tempo, pegando aquilo que estavas a dizer, eu acho que a música tem essa grande, já dizia o Pedro Almeida Melo, a propósito da Amália ter cantado os seus versos, que o fado da Amália tinha feito a sua poesia subir ao povo. E acho que isso é muito verdade. Acho que a música pode ser uma muito importante montra para a poesia de um povo, e falaste do Zé Mário a cantar Natália Correia, mas também Camões, por exemplo, tal como a Amália o fez, e acho que isso pode ser uma forma também, onde parece muito democrática, de divulgar a poesia de um povo, quando ela ascende, digamos assim, ao cancioneiro popular. É verdade, mas isso também tem a ver um pouco com a gênese da própria canção popular. A canção popular é uma coisa que emana do chão. A história da canção popular, ela vem e o próprio Fado só passou a cantar poetas eruditos depois da Amália, para aí, anos 60. Mas essa questão da canção popular ter uma origem, sobretudo, feita por, muitas vezes, poetas analfabetos. Estou-me a lembrar dos blues, estou-me a lembrar do samba, estou-me a lembrar... E a importância da tradição oral no cancioneiro popular. Que foi uma tradição que foi apropriada nos anos 60 e nos anos 70 por filhos da classe média que quiseram imitar, até às vezes nos próprios erros gramaticais, o isn't, o ain't, não sei, aquelas coisas. Muitas vezes, na história da canção popular, de facto, para muita gente, o único encontro que alguma vez tiveram na sua vida com um extrato de poesia foi através da canção. Sobretudo quando ela se popularizou via rádio, porque havia pessoas cujo único contacto com uma peça de poesia foi via canção, porque ela entrava, percebes? E isso também não é por acaso que ela teve o poder, que já não tem tanto hoje, mas que foi triunfal durante várias décadas, percebes? Sim, e essa questão não só de infiltração, não é? Porque a música invade o nosso metro quadrado, não é preciso disponibilidade de nos sentarmos a ler um livro, mas também no sentido em que popularizam uma linguagem poética que muitas vezes de facto estaria circunscrita ao circuito da elite, mais literada, etc. Então eu ia te perguntar... Qual é então essa prova de fogo para a gente perceber se um poema, se uma letra pode ser considerado um poema? É mesmo o teste do silêncio? É sentar-te numa cadeira e declamares, como a seguir o Isaac? Desculpa lá, eu estou a fazer propaganda, mas é esse o teste? É percebermos se... Para mim o teste é sempre quando eu ouço aquilo na voz de um cantor. Quando se juntou a letra a uma estrutura melódica ou harmónica e se ouve pela primeira vez os acordes, eu aí tenho sempre a noção, claro que depois há sempre depois fases intermédias e posteriores, aquilo pode ser ainda atirado para um patamar mais alto pelo arranjo, ou pode ser destruído pelo arranjo, mas há ali um momento em que tu ouves aquela voz a cantar aquelas palavras, naqueles acordes em que tu dizem, isto é incrível. Isto é um poema, ou seja, não é preciso o silêncio para... Funcionou. Ok, mas então não é preciso a prova do silêncio para perceberes... É preciso a prova do silêncio desde que o cantor se saiba calar nos momentos certos. Porque há cantores que hoje, por exemplo, uma das manias que impera hoje é que toda a gente quer ser atleta vocal. O virtuosismo, o flagelo do virtuosismo. É a cena de querer... isso é uma velha questão que já vem desde o jazz, que é os virtuosos darem 5 notas num compasso quando bastava meia. Claro. E deixar que o silêncio faça o resto, não é? Hoje estamos a passar por uma fase terrível em que toda a gente quer ser rouxinol e não sei o quê. E isso, pronto,
É que nem sequer é preciso ser grande cantor, basta olhar para o Tom Waits, para o Chico Buarque, basta respeitar às vezes os silêncios para que as palavras ganhem uma segunda dimensão e às vezes uma terceira. E acontece poesia, não é? No claro, fundo. e aí sim, aí acontece. Okay. Não só acontece a poesia, como ela é levada a uma outra potência. Porque a música e a interpretação acrescentam não só aquele poder de infiltração, mas o impacto emocional que nos arrepia e que nos transforma. É o velho segredo das canções, que é uma questão que muita gente hoje tira para o segundo plano, porque acha que é só despejar, dar, fazer vibrar. Por acaso os fadistas falam muito que o fado não é uma coisa que se faz, é uma coisa que se atinge, se existir essa tal intangibilidade do momento, sim, não é? Sim. Ou seja, se acontece ou não acontece fado, é um bocado aquilo que tu estás a dizer, não é? No sentido em que há uma... Pode acontecer poesia quando se ouve uma canção pop, mas eu estava a falar mais do sentido também literário. Quando lemos a letra impressa no papel, se há letras que de facto valem pela sua qualidade, claro que sim. Ou se as letras de canção, sobretudo claro, dependerá sempre muitas linguagens musicais, e acredito que na música pop há uma dimensão de informalidade, quase de relação com a oralidade que tem que ser mantida para que ao cantar não sou estranho, não sou forçado. Mas que há outros estilos de música, por exemplo o fado, como falámos, em que se calhar é possível ser mais lírico e portanto tu achas que de facto que essa dimensão da oralidade é importante e da informalidade, tu que falaste, que tu nas tuas letras tantas vezes falaste de personagens, flertaste com sotaques, contaste cenas do cotidiano, não achas que essa dimensão da informalidade e da oralidade nas letras é essencial e que isso depois lido num papel com as letras impressas não retirará a qualidade literária, digamos assim? Sem dúvida. É por isso que eu acho que muitas letras das canções, eu diria até a maioria, não resistem a uma leitura fora do seu contexto, fora do seu lago. Verdade, então de o rap seu lago, é muito difícil. O seu lago é a canção, é a voz do cantor, é tudo aquilo, tudo que faz uma canção. Agora, eventualmente haverá algumas que sim, que se aguentam, mas não são muitas. Ok, e das tuas? Quais é que achas que aguentam bem? Não te ocorre assim nenhuma. Aliás, eu pedi ao Isaac para não ler nenhuma. Eu estava a dizer ao Isaac, da última vez, ainda há pouco tempo, recentemente, no Porto, ele declamou umas letras minhas e foi complicado para mim, de facto. Uma pessoa sente-se um bocado despido, não é? Mas pronto, o rap de facto é bastante específico e eu sinto muito isso, eu própria, porque também já fui desafiada várias vezes a declamar as minhas canções e sim, só que lá está, o texto é mesmo o texto do silêncio é mesmo implacável e há canções que eu acho, ou melhor, há letras que eu acho que ganham uma dimensão diferente e até crescem com a declamação. E há outras que são muito incómodas de ouvir. Olha, no meu sem caso música, não há nenhuma que cresça, certeza. Deixam de fazer sentido. Mas acho que também na canção Polar, como são mais quadras simples, pode parecer um bocadinho rima de manjerico, não é? Claro, é o risco, é o maior risco. É o maior risco, e depois eu também reparei. E sobre essa questão que eu estava a dizer há pouco, então acho que concordas com aquela pergunta que eu fiz na minha longa introdução, de que os letristas, se tiverem sorte, são poetas ocasionais, quando acertam, ou isso depende mais do intérprete do que dos superpoderes do letrista? Eu acho que depende mais do intérprete. Isto és tu a desresponsabilizaste? Não é. Isto são as coisas que eu descobri no caminho, percebes? Porque até a canção ser cantada, eu não sabia o que é que ela valia. Quer dizer, obviamente que eu quando escrevi tentei meter ali uma ideia qualquer, com piada, com menos piada, alinhavar um resquício, um esquiço de personagem, digamos assim, e muitas vezes, de facto, depois de cantado, aquilo estava muito mais do que eu tinha posto lá. E eu fui percebendo que isso é como tu escreves uma peça e tu lês uma peça e aquilo que está porreiro, tem boas ideias, mas depois veres...
Mas não achas que isso também tem que estar no texto, no subtexto, ou está também nas ambivalências, nas subtilezas da matéria-prima, não é? Do que está escrito na letra, e que também não há grande, por muito grande que seja o intérprete, se a letra não tiver essas possibilidades de desdobramento e de nuances, quer dizer, não achas que é 50-50? Não, mas é evidente que não há milagres. Se o texto for mau, não há nenhum intérprete que vá dar coisas que não estão lá, não é óbvio. Se o texto tiver algumas potencialidades, um bom intérprete pode tirar aquilo para outras dimensões. E isso é que é fascinante no universo da canção. É tu ser surpreendido por qualquer coisa que não estava lá à partida. E mais, e no meu caso, como acompanhei durante muito tempo o crescimento das coisas, não é? Ver o arranjo a aparecer, e estar sempre atento também quando é que o arranjo pode ou não pode afogar as coisas, tu tens aquela noção de que dizes assim, isto afinal não fica bem com uma orquestra, só fica bem com guitarra e voz. Porque tens essa lucidez muitas vezes de perceber isso, é importante também, não é? Isso, o meio da música popular é fértil nesse tipo de problemáticas e de cenas, está cheio disso, não é? Mas isto está sempre aberto a discussões, não é? Eu sei que tu és um melómano, mas achas que na tua formação enquanto letrista, a literatura e a poesia, nomeadamente, também foram importantes? Ou achas que o ofício do letrista é sempre mais ancorado na música do que na literatura? Ou seja, nós ficamos ali no limbo ou estamos totalmente do lado da música? Eu devo dizer que eu venho da música, portanto eu venho do lado não só do concabichinhos dos discos, mas também do mau músico, do mau guitarrista, do mau cantor. Portanto, alguém que se meteu depois pela literatura, pela poesia e pelas coisas dos livros, e que depois, mais tarde, quando a questão se pôs de compor, eu tinha o equipamento necessário, até relativamente privilegiado, para estar ali, porque estava com um pé em dois lados. Okay. E isso beneficiou-me bastante, porque tinha um lado de mau músico, mas que me permitia conhecer alguns pequenos segredos, algumas pequenas manhosices típicas das canções, e por outro lado já tinha sido equipado já por alguns quilómetros de literatura e de bons poetas e não sei, que me ofereceram sobretudo ângulos de visão sobre como contar uma história, e às vezes descaradamente copiando outros compositores que eu adorava. Assim, como é que fulano fez? Vou fazer igual, mas ninguém faz igual. Mas não achas que, em certo sentido, apesar de haver essa dimensão narrativa em muitas canções, e então no teu trabalho isso é nítido, há um storytelling muito recorrente, ou até um desenvolvimento de personagens, não é? Algumas delas célebres, do Chico Fininho ao Trolha da Ariosa, ao Arménio, grande Arménio. Não achas que, apesar disso, e isso também estar habitualmente mais associado ao domínio do romance, não é? Da ficção, ou da dramaturgia, não achas que depois o ofício é muito mais próximo do ofício do poeta, no sentido em que eu estava a dizer no início, que estamos sempre à procura da frase mais enxuta, mais eficaz, não é? Que em poucas palavras se tem que dizer tudo e ao mesmo tempo dar espaço para interpretações e ambivalências. Quanto mais económico, melhor. Não achas ou seja, que apesar de, teoricamente, essa dimensão da narrativa, das personagens tem mais a ver com a dramaturgia ou com o romance, depois o ofício não é muito mais o ofício do poeta? Há um momento em que esse ofício se sobrepõe, porque é um momento em que tu tens que escolher, porque há sempre duas possibilidades em relação a uma palavra que tu vais usar. Há sempre um momento de dizer, aquela palavra ficaria melhor. E sinónimos também não existem, não é? Cada palavra Pois, claro, mas quando estás a gravar um disco, até ao fecho da mistura, há sempre, espera lá, que eu vou experimentar esta. Tu és muito assim, não é? Eu por acaso não. Não tenho essa capacidade de desligamento. Estou sempre ali à espera, isto pode ser melhor, isto pode ser melhor. Mas porquê? Porque achas que depois aquilo que tem que se sobrepor é como soa, não é? E não como o texto pede. É como soa, não é? Porque o texto já não é texto, ali já não é texto.
Já é o texto com a música, com aquele espaço específico. Eu, por acaso, ando com essa angústia ultimamente. Acho que tenho feito mais esse exercício por várias razões. Mas é uma angústia boa, devo dizer. Agora, o meu objetivo, ultimamente, quando escrevo, sobretudo, pronto, desde letras para crianças até letras para fadistas, que é o que eu tenho feito ultimamente, estou mais... O meu exercício é tentar servir a canção, mas ainda assim, depois, quando leio aquilo escrito no papel, sentir, isto agora, se eu imprimisse isto e encadernasse, até passava por poema. Só não me chamo poeta por causa do síndrome do impostor, mas um dia quando for mais anciã, vou dizer, eu sou uma poeta. Isso é só um palavrão, mas é um bom palavrão. Mas é só um palavrão. A pessoa se entra num processo logo de autocensura através do síndrome do impostor, está feito ao vivo. Pois é, mas isso sabes que nas mulheres, infelizmente, é o pão nosso de cada dia. Não é essa história. Mas estava-te a dizer que acho que depois esse exercício é difícil, porque pronto, uma coisa é uma canção, outra coisa é um poema, mas depois fica um bocado... o grande desafio do meu jogo de palavras cruzadas é quando, imagina, o fadista, e os fadistas têm muito isso da intuação, né? De como é que se partem as frases e como aquilo é que soam. É tudo por sílabas? É tudo por sílabas, mas depois... O estilo de cada fadista vai partindo as frases, alongando as sílabas aqui ou ali. E isso é uma coisa que dificilmente se explica ou se estuda. É preciso estar um bocadinho... pronto, eu ando a tentar... A Aldina Duarte anda-me a ajudar a interpretar essas... a perceber um bocadinho mais essa mecânica. Mas, de facto, é interessante, porque depois a gente... É obrigatório fazer essas tais alterações para que soe melhor ou para que não haja cacofonias que depois... Claro. Coisas que vou a Marte. Não é? Claro, vou a Marte. E a pessoa canta, parece que vai para Marte, não é? Claro. Há coisas desse género que a gente só quando escreve... olha, o célebre problema do meu coração. Claro. Isso é um problema que na música pop acontece muito. Eu tive um pior. Que havia uma canção do Domingo dos Samurais, onde havia lá numa frase em que alguém disseste que se eu fosse audaz, as pessoas percebiam, disseste que se eu fosse augaz. E faz todo sentido. E eu achei, pô, está bem, também não está mal. Disseste que se eu fosse augaz, eu subscreveria essa possibilidade também. Porque via sempre a cena de ir buscar uma bilha de gás à bomba de gasolina, é sempre um ato de amor, não é? Claro, tirar o vestido faria sentido. Para ter direito a um prémio. Mas, ou seja... Depois, para cantar, é preciso às vezes fazer essas mudanças para não parecer que a pessoa vai amar. Isso foi uma percepção do público. As pessoas é que achavam que era aquilo que estava ali. Sim, e é o que eu estou a dizer. Às vezes uma pessoa lê ou escreve e não vai imaginar que aquilo cantado vai soar assim, não é? Exato. E depois é preciso fazer essas alterações. E depois o difícil é quando nos altera o texto, no meu caso, que anda um bocadinho obcecada com aquilo ficar bonito no papel, já me sentir um bocadinho desconfortável com... Às vezes, então tenho que arranjar um equilíbrio. Não, negociar. E às vezes esse equilíbrio custa-me um bocadinho, mas ainda é quase como o jogo vai para o segundo nível. Existe muito aquela cena de vamos alterar isso, porque também está bem e o gajo nem vai perceber. Não, mas já me aconteceu tudo. Já me aconteceu transformar o pessoal da música é muito sensível. Já me aconteceu transformar-me quadras em sextilhas e sextilhas em quadras e... várias coisas que partirem coisas a meio que depois a frase fica manca. Nem notam. E logo eu que ando a fazer rimas cruzadas nas tónicas e depois aquilo fica tudo estraçalhado, dá-me pronto, enfim. É um problema de primeiro mundo. Mas isto para dizer que aquilo parece fácil, mas não é. Eu podia estar aqui a dizer que sofro muito a escrever, mas não sofro, sou muito feliz. Zero. Mas eu sei que há pessoas que realmente sofrem e eu acho que isso se nota ou não? Ou achas que... Porque é um bocado este mistério. Eu sinto que já falando com muitos letristas, já me disseram isso, que há letras que a gente anda ali a sofrer, a mastigar, vai para a cama a pensar na palavra que falta e volta e reescreve, não sei o quê, e depois soam... simples, fáceis, e outras que saem em 5 minutos, parece que chegaram inteiras, que estamos a psicografar, não é? Com aquelas pessoas que falam com Deus, e que parecem complexas. E, não é? Como é que se explica esse mistério? Não tem explicação, porque de facto a gente não sabe muito bem de onde é que vêm as coisas. Ainda no outro dia estava a ler uma entrevista do Tom Waits, onde ele dizia isso.
a gente não sabe onde é que vêm as coisas. O que a gente sabe, sim, é que está inserido numa tradição. E é dessa tradição que a gente está a beber. Ou seja, da mesma maneira que os que estão para trás, os velhos que escreveram os blues e de não sei o quê, que escreveram as coisas, também não sabiam muito bem de onde vinham, a gente, quando chega, tem que ter a humildade de se meter naqueles tamancos, e é também assim. Sim, não é possível saber de onde vêm as coisas. Somos um elo de uma corrente de tradição oral e fazendo música popular ainda mais, mas também essa noção, eu também ouvi uma vez o Zé Mário Branco falar disso numa entrevista, que apesar de viver de propriedade intelectual, não acreditava na propriedade intelectual, porque de facto parece que estamos sintonizados com uma espécie de subconsciente coletivo, não é? Nem que seja pela quantidade de referências a que estamos expostos, e que às vezes até quando nos sai uma coisa muito simples, e os compositores costumam dizer isso, até ficam com medo de ter ouvido aquilo em algum lado, não é? Porque parece já familiar, e eu acho que também nas letras de canções pode acontecer isso, não é? Uma coisa que soa tão natural que a gente não sabe se aquilo já foi dito, e provavelmente já foi dito. Isto é bom demais para ter sido eu. É o síndrome do impostor outra vez. Sempre sido a funcionar. E então, olha, para voltar ao contrário, então estavas a dizer que alguns poemas dos grandes poetas, não só da língua portuguesa, mas do mundo, que foram musicados, alguns deles soam bem, como se tivessem sido escritos para serem cantados, mas outros ficam sempre assim um bocadinho encaixados a martelo, não te parece? É verdade. E tu achas que as pessoas fazem isso por um bocadinho, de certa forma, para dar um valor acrescentado à música popular, no sentido em quase que parece que temos que ir, às vezes, aos poetas das lombadas de couro, ou um bocado, tipo, pronto, para tentar elevar um bocadinho a erudição da coisa, ou achas que é só uma tentação de eu gosto tanto deste poema, queria muito cantá-lo, e depois aquilo resulta mal, e porque é que tu achas que às vezes, ou seja, vem da mestria de quem musica, ou achas que há coisas que são feitas, que são impossíveis de musicar? O que é que tu achas? Porque há bocado disseste, é metade, ou seja, a grande parte do trabalho é do intérprete, e o letrista tem que fazer só uma base de qualidade para a coisa acontecer, mas quando a base às vezes é de muita qualidade e a pessoa que vai tentar musicar, né, fazer o exercício ao contrário, acaba por não conseguir. Quer dizer, a única coisa que há a fazer é admitir que não está bom. Quer dizer, este texto, eu gosto muito deste texto, este poema é incrível, mas a canção não funciona, porque a canção é um todo. Se a gente tiver a coragem de admitir que, ok, não está a sair agora, pode ser que para o ano saia, daqui a 2 anos, vamos esperar que saia, porque as coisas não podem ser impor. Eu vou impor a este poema que saia uma canção. E depois, ok, tu podes conseguir, podes martelá-lo violentamente de todos os lados, gravá-lo e depois dizes assim, olha, consegui, mas espremes e o que é que está lá? Percebes? Nem está o poema, nem está a canção, quer dizer, está uma cisma qualquer, não é? Porque de facto esses poemas escritos primeiro, que têm uma determinada forma, eles não são totalmente imusicáveis, é preciso conseguir encontrar o caminho, o que não é fácil, mas não é fácil. Eu acho que seria para mim mais difícil, apesar de tu trabalhares mais dentro dessa lógica, eu acho que é mais difícil. Mas eu, quando trabalho musicar nessa um texto lógica, fechado, também já estou a pensar numa forma musical. Mentalmente, eu faço os possíveis para lhe retirar todas as esquinas possíveis e imaginárias. Percebe? E depois, quando dás a letra ao compositor, já dás algumas orientações a esse nível da melodia ou não? Nada, zero. E depois, se a música é totalmente diferente do que tu imaginaste. E é isso que eu acho que é isso que eu acho misterioso e fascinante para mim. Eu ter escrito uma determinada coisa que pode ter quadros ou irregulares, que eu faço sempre coisas irregulares, que é para criar, que dá mais trabalho, que é para também fazer com que os compositores saiam daqueles lugares comuns, não é? E depois chegar ao fim e ouvir uma coisa e dizer, isto é milagroso, como é que isto assentou aqui? Que bom. Isso é ótimo. Mas sim, nem todos os compositores também estão para aí virados, não é? Porque os compositores partem sempre do predomínio da canção sobre a letra.
não é? Porque existe uma espécie, a tal hierarquia que eu te falava, depois tens uma canção, a cena, já tive pessoas que me olha para isto, é bonito, não é? Não, pá, isto não é isto, é só não é mais que isto. Onde é que está uma canção aqui? Sim. E o gajo diz, então ficas tu com Sim, e há vários exemplos disso. Há não só cantores ou intérpretes que depois, e os compositores também, que fazem melodias ou interpretações um bocadinho ou desfasadas da emoção que a letra contém. Também esse é outro problema, não é? E outras vezes que acentuam aquelas coisas clássicas, tipo atirei o pau ao gato, com o berro que o gato deu, não é? Acentuar. Exato. Ou alongar as sílabas que não são tónicas, claro. Puxar daqui para ali para tentar que a coisa entre a martelo, e nisso eu acho que de facto, gostando-se ou não se gostando de fado, o facto de vivemos num país em que a canção dita nacional, ou que tem raiz na música tradicional, priorizar tanto o poema, não é? E o poema ser o centro da interpretação, eu acho que nos ensina muitas coisas, e eu que faço rap, identifico-me com essa tradição do fado, de quase que cuspir as palavras com uma intensidade, quer dizer, que acaba por concretizar a emoção de uma forma muito, muito, muito estabelecida, muito vincada. E eu acho que às vezes a música pop pode ser aquela letra, como pode ser um lá, 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 como pode ser uma coisa, outra letra qualquer, e tenho pena que de facto as palavras se esvaziem de sentido e que de facto não aconteça poesia por isso, porque as pessoas não estão de facto a interpretar no verdadeiro sentido da palavra. Foi por isso que eu fui para os estúdios. Foste lá, mas não funciona. Faça favor de ir viver e daqui a 20 anos volto para cantar a minha letra, que isto não está a resultar. É aquela cena das coisas que têm que funcionar ou não têm que funcionar, é preciso ter essa honestidade de admitir. Ainda por cima, eu que sou um colecionador de discos, que me habituei a ouvir e a comprar os grandes artistas, de certeza que eles tiveram os mesmos dilemas para terem composto as coisas que eu adorava, não é? Portanto, é o mínimo que as pessoas devem fazer também. E ter a coragem de olhar para as coisas. E não só essa questão, como também acho que às vezes o trabalho de quem escreve é saber que é escrever para aquela pessoa, não é? Fazer um fato à medida. Sim. E escrever, e que é diferente de escrever uma coisa para uma pessoa de 20 e uma pessoa de 60 anos, uma mulher, de um homem, não é? Eu tenho alguma dificuldade uma linguagem musical. Tenho alguma dificuldade em escrever tipo alfaiate, não é? Tenho alguma dificuldade. Tens dificuldade? As coisas existem como existem. Depois, eu adoro fazer isso. Quem quiser, quem achar que pode vestir aquilo, veste. Eu adoro fazer isso, que é tipo fazer perguntas, falar com a pessoa, eu ouvir os discos dela e depois tentar fazer uma letra que só possa ser cantada para aquela pessoa. Isso é incrível. É um exercício, às vezes resulta, às vezes nem tanto, mas é uma coisa que eu gosto. Não sei se foi porque estudei Sociologia e acho que gosto de inquéritos por questionar. Sabes porquê que eu não gosto muito de fazer disso? Porque há certos cantores que se têm de rever nas coisas, que olham para as canções como objetos confessionais. Esta canção tem que me dizer alguma coisa, tem que falar de uma parte de mim, ainda que esteja oculta. Sim. E isso para mim é o contrário daquilo que uma canção para mim deve ser. Uma canção deve ter uma personalidade não jurídica, mas dramatúrgica. Okay. E o cantor deve chegar lá e dizer assim, eu tenho que me meter nesta pele, tal como um velho ou como um ator se tem que pôr na pele de um Rei Lear. Para mim a canção é isso, é aquilo que fazem os grandes artistas, é o que faz o Tom Waits, faz o Elvis Costello, os grandes gajos chegam lá e dizem assim, eu meto-me aqui, o Chico Buarque põe-se na pele de uma mulher e diz assim, uau. Mas isso é engraçado, porque eu tenho falado com algumas pessoas com quem tenho colaborado e algumas dizem, não, isso é pessoal demais, isso é biográfico demais, ou isso parece demasiado com a minha vida que eu estou a viver agora. E eu digo assim, mas como assim? Porque eu venho do rap em que de facto há essa tradição de nós falamos da primeira pessoa, não é? Cena. Não é? E para mim, dizer isso é demasiado biográfico, isso é demasiado próximo da minha realidade, até me é estranho, mas de facto nessa interpretação de que o cantor é em si mesmo como um ator, não é? Está a representar e é de facto a lógica oposta.
Não sei, já me deram licionar, estamos a chegar ao fim. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, nem sei se isto há espaço para perguntas. Mas, olha, ali uma pessoa com a mão no ar. Temos ali um microfone, antes do Isaac e do Rui virem aqui para... Não é para aqui, é para ali. Boa noite. Boa noite. Antes de mais, obrigada por esta conversa. Gostava de vos perguntar, um bocadinho no sentido daquilo que vocês estavam a falar, das músicas serem poemas e os poemas serem músicas, o que é que vocês acham sobre as músicas enquanto poemas serem ou não analisadas nas aulas de português e de que forma é que isso pode ajudar a melhorar ou não o ensino? Obrigada. Queres responder, Carlos? Olha, eu acho que mesmo que não sejam postas na categoria de poema, podem ser objeto de estudo, no sentido em que fazem parte, né, da nossa cultura, e aliás, há pouco tempo tivemos o Bob Dylan como Prémio Nobel da Literatura, ou seja, acho que já pode haver uma categoria própria, não é, para as letras de canções, sem termos que as estudar no meio dos poetas, mas acho que pode ser muito útil, porque de facto para algumas gerações, para as gerações mais jovens, o seu primeiro contacto muitas vezes com a poesia vem da música popular ou do rap, ou do poetry slam, ou dessas linguagens híbridas, e acho que isso pode ser uma forma, um isco, não é? Uma forma de seduzir essas pessoas mais desinteressadas, ou que têm pelos livros, para começarem a ter pelo menos nesses primos mais ou menos afastados, terem uma espécie de porta de entrada para o universo da literatura, sendo que no meu caso não foi bem assim, porque eu já gostava de poesia antes de ouvir rap, mas acho de facto que há por todas as coisas que temos aqui, mas sobretudo pela questão do ofício da escrita e da tal eficácia da frase e da questão da musicalidade e da métrica, e do facto das vogais serem melódicas e das consoantes serem percussivas, e isso imprimir ao texto uma cadência marcada, não é? Acho que há um parentesco óbvio que a mim sempre me atraiu nessas duas linguagens, e também pelo facto, lá está, de eu sentir que tanto através da música como através da poesia se consegue explicar aquilo, ou concretizar em palavras ou no caso em melodias, aquilo que nós muitas vezes não conseguimos comunicar de outra forma, não é? E isso é muito poderoso, e de facto pode ser uma forma de captar, não é, mais clientela para os livros. Sem dúvida. Subscrevo. Alguém tem mais alguma questão? Então, se não temos questões, eu convido o Rui e o Isaac a subirem ao palco. Nós vamos nos transportar para ali. Não sei, pelo menos... Obrigada. É melhor. Para não ficarmos assim de lado. E espero que não seja demasiado constrangedor ver as nossas letras declamadas. Neste caso, são poemas que estão inéditos, portanto, merecem... E que não foram feitos para serem canções. Sim. Portanto, é interessante. Aliás, deixa-me já agora só acrescentar uma coisinha, porque foi uma das coisas que eu gostei desta última pergunta e sobre a questão do Bob Dylan. A nossa tradição poética vem das cantigas de amigo e de amor, e, portanto, vem da oralidade e vem da música, e a poesia chega, a nossa tradição da poesia vem da música, vem do dizer, e pronto, portanto, eu acho que é sempre para mim tudo é poesia, e não há letristas e poetas, são todos poetas, pronto. Então, este binómio, portanto, são 7 poemas inéditos do Carlos T., que ombreiam com depois os textos que vamos ler da Capicua, que esses efetivamente estão à nossa
estão disponíveis para todos nós no seu último livro, que é o Aquário. Portanto, há aqui esta dicotomia, mas que faz com que nós tenhamos percebido também de que matéria é que se fazem as conversas entre opostos que se atraem muitas vezes. Neste caso, estes poemas também para pressionar o Carlos. Alguns deles eu convivo com eles há mais de 10 anos. Portanto, imaginem o que é alguém que escreve poemas há mais de 10 anos e não publica. Isto é só para pressionar um bocadinho. Mas bem, aqui vão. Blues. Essa mulher cantando na noite é um teorema sem solução. Analisa-se a voz de um ângulo cartesiano e é só ar roçando o tecido da glote, espasmo abdominal das linguetas da harmonia, onda acústica retalhando o silêncio. Tudo sem consciência de si. Mas é a mineralidade do timbre que perturba. Não as palavras, apenas o cálculo que enrouquece a corda até atingir o grão de mágoa. Como se o coração exorcizasse uma tristeza medular, ou a negritude que por si só tudo a explicaria. Mais intrigante é o peso do fonema no diafragma. Num compasso é uivo de loba, no outro, injúria de Medeia, na coda, menina cruel brandindo alfinetes. Tudo regido pela elegância despojada dos metais que parecem conhecê-la só de vista. Sob uma perspectiva geológica, é uma gema fundida a altas temperaturas, lava escorrendo da alma, dor de ser primordial, cinza absoluta, em 3 acordes. Colonização. Se a história fosse à la carte, teria escolhido para ti uma boa colonização. Pegava nos melhores sermões do Padre António Vieira e recheava-os com iluminuras do livro de horas de Catarina de Cleves. Tudo para garantir uma civilização decente nesse teu novo mundo. Nada de sangue derramado, nem supremacias raciais, escravos mondando plantações. Apenas contratos coletivos de trabalho, escritos pelo punho de Shakespeare, ao som de madrigais de Monteverdi. Sim, a luta de classes teria chá e scones servidos no patíbulo da história. Eu sei que odeias o John Lennon cantando Imagine num Starbucks, mas não me ocorre nada melhor agora que o Wi-Fi nos aproximou tão drasticamente. Edital. Todos os pássaros, todos os peixes, todas as ervas, todas as árvores, todas as bacias hidrográficas estão convocados para a Assembleia Geral deste condomínio terrestre. Queiram trazer na lapela a identificação, idade, estado civil, continente. No fim, será recitado o Cântico dos Cânticos, com acompanhamento em flauta eólica pelo administrador em funções Homo Digitalis. Salmão simétrico. Nobre, chega o salmão à foz do rio, tomado pela saudade da nascente. Debate-se na água assaimada por eclusas e interroga-se onde errou por não encontrar o caminho da água mais pristina. Penso nisto à mesa, enquanto debulho uma truta salmonada produzida pelos poetas da genética. O que impressiona neste peixe é a simetria compulsiva, a ausência de tragédia para nascer. Jardinagem. Faço crítica de jardins
num desses jornais que ainda publicam suplementos ao domingo. Ontem mesmo, descendo a avenida, olhei para o jardim municipal e vi a solidão dos agapantos perante a postura agressiva dos antúrios. Que podia eu fazer? Ficar indiferente? Fazer de conta que não se passava nada? O crítico revela-se no dia em que distingue um junquilho de um narciso. Tem tudo a ver com a epistemologia do amarelo. Nesse dia, a responsabilidade aumenta. Não se pode fazer de conta que existe uma só verdade nos canteiros. Quanto aos agapantos, uns dão flores brancas, outros dão flores azuis, mas nenhumas preenchem os requisitos para figurar num jardim municipal. Porque a dura verdade é esta: não há verdade nos agapantos. São flores paridas num curso de jardinagem criativa. Quanto aos antúrios, são manifestações de uma virilidade angiospérmica. Não merecem uma linha do escriba. Mas sobre os junquilhos, é preciso ir aos livros. Vejam o que deles disse Lady Chatterley. Fusão a frio. O que o pós-modernismo tem de formidável é toda a gente saber tudo sobre qualquer coisa. Basta ir ao Museu Britânico e observar as vértebras de um triceratops, misturá-las com umas noções de geografia ptolomaica e obter um efeito borboleta pronto a servir. Façam vocês mesmos a experiência. Apanhem um avião para Genebra e deem ao pedal no acelerador de partículas. Vejam como saltam na caixa de sapatos quântica. São enxames de insetos prometaicos voando para uma feliz imaterialidade. O sonho do pé que pisa o acelerador é conhecer de antemão a trajetória das borboletas para tirar daí um conhecimento aplicável na indústria de refrigeração do universo. A famigerada fusão a frio. Propriedade horizontal. Tinha sempre a janela aberta e o mesmo disco a tocar. Perguntei quem era, mas o porteiro não soube dizer. Imaginava dançando na sala de 70 metros quadrados, sobre uma tapeçaria de Mossul e vigiada por um espelho veneziano. Houve queixas ao administrador por contagiação. Desculpem, vou começar de novo. Às vezes acontece. Propriedade horizontal. Tinha sempre uma janela aberta e o mesmo disco a tocar. Perguntei quem era, mas o porteiro não soube dizer. Imaginava-a dançando na sala de 60 metros quadrados, sobre uma tapeçaria de Mossul e vigiada por um espelho veneziano. Houve queixas ao administrador por contaminação do silêncio por piano e saxofone. O porteiro insistiu. Nunca a tinha visto entrar ou sair.
Nestes dias ninguém sabe de ninguém. É o drama da propriedade horizontal. De qualquer modo, disse o porteiro, quando vim para este prédio, a janela já estava aberta. Aquele disco já tocava antes de mim. Carlos T. Desculpem aquele calafrio, mas eu disse 70 em vez de dizer 60 e depois já não conseguia estar feliz no poema. Eu percebi, mas só deram só mais 10 metros quadrados. Pois só falta, pois pá. É, mas hoje em dia 10 metros quadrados, pá. Sério? Não estavas a embelezar o poema, mas estavas a enriquecer o poema, pois pá. Pois estava, pá, mas não consegui. Não percebo. Não consegui. Achas, Carlos? Não estava a enriquecer o poema. Dá mais 10 metros quadrados, olha isto ao preço que está o metro quadrado, pá. Uma maravilha. Como veem, eu tenho mais jeito para promotor imobiliário. Bem, agradecendo muito o convite ao Humus e ainda por cima para partilhar as leituras com o meu amigo Rui Spranger e também as leituras de textos escritos por duas pessoas maravilhosas como são o Carlos T. e a Capicua, ou a Ana, neste caso aproveitando o... Sim, a Ana está convidada quando se quiser firmar como poeta para uma editora que a quer editar, mas pronto. Anda a persegui-la, a fazer stalking. Mas pronto. Pronto. Então, do vai ser o Carlos T, portanto, aliás o Isaac já começou a fazer a abertura, portanto, coisa. Ok, cotidiano, vamos começar logo por este. Eu não sei, tu leste no outro dia um poema que dizia qualquer coisa que Deus devia ser uma mulher. Isto eu acho que prova um bocado isto também, de alguma maneira, que as mulheres têm uma capacidade de fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo e eu acho fantástico, realmente. Ok, o cotidiano, vocês já vão perceber o que é isto. O cotidiano és tu que tinhas que dizer, diz lá, cotidiano. Cotidiano. Okay. Hoje vou correr. Bloco Central na TSF. Podar as acelgas da horta que espigaram muito. Ensaio de manhã. Tratar do IRS. Governo Sombra. Comer um gelado de chocolate. 200 e-mails sobre a nova política de privacidade. Congresso do PS na rádio. Congresso do PS na televisão. Fazer lasanha vegetariana. Jantar com as amigas. Nadar. Ouvir o disco da Elsa Soares. Deus é mulher. Ensaio à noite. O outro lado na RTP3. Eutanásia. Não deixem os velhinhos morrer. A sério? Correr outra vez. Sentir-me um tartarugão das Seychelles com o Mário Soares às costas. Lavar a louça. Vou comprar uma máquina de lavar a louça. Comprei. Sem moderação. Escrever. Já tenho metade do novo disco escrito. Ou será, já tenho metade do novo disco escrita. A metade é feminino. Mas soa mal. Acho que estava certo. Adiante. Supermercado. Comprar paracetamol para a dor de cabeça. Correr outra vez. Ouvir o J Balvin a ver se a Nossa Senhora do Reggaeton me ajuda na propulsão. Pensar num tema para a crónica. Concertos no fim de semana. Esperar. Comer mal. Andar depressa. Desmontar. Carrinha. Casa. Regar a horta. Fazer sopa. Ir ao cinema ver o filme sobre o Eduardo Lourenço. Emocionar-me na conversa entre o Eduardo Lourenço e Cisa Vieira. Pensar na morte. Achar o filme piroso. Levar o carro ao mecânico outra vez. Fazer pilates. Trabalhar. Sporting em todos os canais. Gargalhadas com o Twitter. Levar a reciclagem. Anotar ideias. Contar os dias para ir ver o Chico Buarque ao Coliseu. Fazer fast forward nas partes do Jorge Coelho na quadratura do círculo. Partilhar o cartaz dos próximos concertos nas redes sociais. Fazer scroll down. Fechar. Devia desinstalar o Instagram. Ir ao osteopata. Chove outra vez. Descobrir música nova. Rosalia no Spotify durante a corrida. O que vale é este marzão. Sofro, mas lavo as vistinhas.
Mais uma letra. Fazer a cama. Sopa de miso. Pagar a luz. Notícias. Digitalizar slides antigos. Pensar no tempo. Ler a biografia do Caetano Veloso. Amar Caetano Veloso. Ir buscar a salada à horta. Pensar no tema da crónica. Ir ao aniversário da tia Matilde. Mousse de chocolate. Dor de barriga. Ir buscar o carrinho ao mecânico. Pagar o mecânico. Bloco central. Partir o telemóvel. Mais concertos. Ainda bem. Governo sombra no quarto de hotel. Regressar. Rasurar a agenda. Admirar as flores do maracujá. Escrever mais. Eixo do mal. Mandar o telemóvel para arranjar. Responder a e-mails. Pensar no tema da crónica. Fazer pizza de domingo. Adormecer no sofá. Dor no pescoço. Marcar osteopata outra vez. Trabalhar no disco. Repensar. Consultar as notas. Avançar. Caril de grão. Ir ao dentista. Responder a mensagens do Facebook. Repensar o Facebook. Sonhar com as férias. Comprar papel higiênico. Podcast do Sem Moderação. Correr no parque da cidade. Sentir que o fato de treino me fica mal e sorrir por causa disso. E-mails. Telefonemas. Dizer que não. Contar os dias para ir ver a Amy Schumer ao cinema. Tomar banho com o rádio ligado. Começar a ficar preocupada por não ter tema para a crónica. Não ver a quadratura do círculo. Trabalhar numa letra até às 4 da manhã. Acordar tarde. Iogurte. Vou nadar mais logo. E-mails. Tirar a roupa da corda. Não passar a ferro. Dobrar. Arrumar tudo. O tempo que se perde com isto. Pensar na passagem do tempo. A reunião. Trânsito. Comer sardinhas. Senhor de Matosinhos. Escolher um manjerico pela rima. Não comer farturas. Não andar nos carrinhos de choque. Ficar muito tempo a admirar as figurinhas de cerâmica de Barcelos. Dormir. Perder a meia do pé esquerdo no fundo da cama. Torrado ao pequeno almoço. Ainda não tenho tema. Escrever mesmo assim. Portanto, a técnica é ler rápido, ok? Eu descobri isso hoje, não sabia, mas eu acho que tinha adivinhado. Vamos lá ver como é que sai a ler rápido. Todo o chão quer ser floresta. O concreto coberto de vegetação, o cato do deserto que brota do chão, a era que trepa e tapa o betão, a erva que rasga o alcatrão, são a prova que todos são do mesmo chão e que todo o chão será floresta e quando nos formos ela cobrirá e a era da era virá para que todo o chão vire floresta. Esta flor será floresta, esta terra estará em festa e todo verde vencerá porque todos são do mesmo chão e todo o chão será floresta. Esta flor será floresta, esta flor será, e por cada bolota e cada daninha, há rebento que brota, há promessa de vida, e já ninguém duvida que um dia ela vence, diante da morte uma árvore floresce, larga semente, cria floresta, a flor será floresta, todo o chão quer ser floresta, e todos são do mesmo chão, e a minha casa é a sua sombra, e a sua sombra é a minha casa, eu fiz minha cama lá dentro, cedro, palmeira, ácer e redondentro. A geratina ligustrina. Se eu pudesse engarrafar a tua brisa como quem caça borboletas, estaria sempre a um suspiro de casa. Notas paralelas. Duas delas. Quando estive muito, muito triste, por muito, muito tempo, confortava-me saber que outras pessoas estavam felizes. Era uma espécie de confirmação de que a alegria do mundo não se tinha esgotado, como parecia, e que ainda havia esperança para mim. Choro sempre mais com as coisas belas do que com as coisas tristes. Alfarroba. O problema da alfarroba é a promessa de chocolate. Síndrome de Tourette. Sou tripeira.
Disse o meu primeiro palavrão com 2 anos de idade, em cima de um escorrega metálico, muito alto para a minha coragem e demasiado quente para a minha saia curta. Mesmo que tente, não consigo evitar algumas vírgulas. Sobretudo quando estou cansada ou com pressa, que é quase sempre. Nunca foi um problema, mas agora tenho um bebé papagaio em casa e já o ouvi balbuciar esboços do meu vernáculo. O problema não é só ele repetir e absorver as minhas liberdades linguísticas. O problema é que, nessas situações, depois da gargalhada contida, tenho vontade de repetir. Erro. Estar mais conectada com o pensamento do que com o corpo. E quando com o corpo, com a dor e não com o prazer. Excerto de letra. 2 casas. Gosto dele assim fechado, cinzento e sério, com seus olhos molhados, todo o mistério. Tem um tom grave que me diz sempre a verdade, é ciumento, mas defende a liberdade. Quando regresso, desfaz sempre as minhas malas. Quando tropeço, desfaz sempre as minhas mágoas. Notas do puerpério. Puerpério, angústia pelo cair da noite, medo de fazer malas e de ficar só. Contra líbido, perder os limites do corpo, doar as mamas à sobrevivência, ouvir choro mesmo que imaginário no chuveiro, não ter direito à individualidade mesmo que na sanita. Ginástica pós-parto. No primeiro dia tive vontade de chorar. O meu corpo doía contra o chão, os ossos pareciam querer furar a carne, o cérebro parecia não mais comandar os músculos pareciam derretidos. O que sempre tinha sido fácil era agora a incapacidade de um corpo estranho. Em todas as aulas estive triste e entediada. Era demasiado esforço logístico para 1 hora fora de casa. E de todas as aulas saí revoltada, pensando que mais valia ter ficado a dormir no carro. Nunca o fiz. E ambas as coisas dizem muito sobre mim. Tenho o hedonismo e o espírito de sacrifício como 2 hemisférios em permanente conflito. A maternidade tem tanto de descoberta como de luto. Cada parto é uma partida, cada novidade é uma despedida. Os bebés são os únicos humanos verdadeiramente conectados com o tempo. Como diz a minha mãe, como diz o Vítor, eles gostam é de quem lhes limpa o rabo. Como bebés que fomos, procuramos em vão a vida toda a mesma eufórica celebração da nossa simples existência e a mesma devoção gratuita e incondicional. Ainda bem que não a encontramos. Quando estou triste, quero o meu pai. Quando estou doente, quero a minha mãe. Grande parte da solidão materna é a falta de reconhecimento pelas horas invisíveis. De madrugada, enquanto todos estão nos seus empregos, quando os amigos desistem de convidar, ou quando o mundo insiste em achar naquela mãe a perfeição. A forma como o meu pai consegue, com 2 palavras, confortar-me,
reconhecendo o meu esforço. A forma como a minha mãe consegue aligerar o peso, ajudando-me, e com isso reconhecer o meu esforço. Capicua.